estava em casa querendo dormir um pouquinho. Aí o Senhor nos despertou e mandou a gente preparar uma mensagem. Eu disse amém, Jesus. Aí quando eu chego aqui, o presbítero Alex, que está na incumbência de dirigir o culto, certamente convida os pregadores. Ele disse: pastor, o pregador furou comigo. Neste eu disse: é de Deus. Deus já me deu uma mensagem agora à tarde. Aleluia. Você quer ouvir uma mensagem do céu? Aleluia. Não é o carteiro, irmão, que tem a melhor mensagem. Quem tem a melhor mensagem é o remetente. Nós somos apenas mais um entregador da mensagem. O poder não está em quem entrega, o poder está na mensagem que veio do céu para você. Mateus capítulo 13 trata de algumas parábolas. Eu queria, de forma bem objetiva com os irmãos, pedir que você abra o versículo de número 44. Mateus capítulo 13, versículo 44 em diante. Mateus capítulo 13, verso 44 em diante. Amém? A Bíblia diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Verso 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Verso 46. E encontrando uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Amém? Amém. Mateus capítulo de número 13 reúne um conjunto de parábolas que o próprio Senhor Jesus expressa de maneira poderosa para trazer uma revelação para os seus filhos, os seus discípulos, os seus servos. A revelação é acerca do reino de Deus. Cada parábola colocada aqui no capítulo 13 traz um aspecto muito poderoso sobre o significado, a importância do reino de Deus. Tomando um breve panorama, nós percebemos que a partir do versículo 1, ele vai falar sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela mostra que o reino é semeado nos corações, mas sua frutificação depende da disposição interior de cada indivíduo. A palavra é a semente, a portadora da frutificação do reino no coração do homem. Mas o homem, ele vai realmente confirmar se esse reino vai ser frutífero na sua vida ou não. Uma pedra cai na beira do caminho, outra cai nos pedregais, outra cai uma semente, outra cai no meio dos espinhos, mas uma semente cai na terra boa. Todas as outras 3 sementes, elas tiveram seu prazo de validade. A que estava no meio do caminho, o pássaro veio e levou. A que caiu no meio dos espinhos foi sufocado pelos cuidados da vida e ela morreu. A que caiu no meio dos pedregais, ela começou até a brotar e nascer, mas ela não tinha raiz. O sol veio, ela secou e morreu. Mas a semente que caiu na boa terra, ela frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. Eu quero acreditar que não somente eu,
mas todos nós que estamos aqui, nós somos essa semente que vai resistir o sol, vai resistir as lutas da vida, vai resistir as tempestades e os intempéries da vida, e vamos frutificar no reino de Deus. Ele continua falando das parábolas e ele fala sobre a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo, a partir do versículo 24 ao versículo 30 do capítulo 13, revela a coexistência entre justo e ímpios. Mas essa coexistência, ela tem um prazo de duração. Diga comigo: o justo e o ímpio enfrentarão o juízo. Esse é o prazo de validação. Diante do juízo de Deus, os justos receberão aquela frase poderosa do Senhor, dizendo: servo bom e fiel, foste fiel um pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra e aproveita, desfruta das benécias do reino de Deus que vos está preparado desde a fundação do céu. O ímpio vai ouvir aquela voz dizendo: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Mas também do versículo 31 ao versículo 32 é uma parábola curta, a parábola do grão de mostarda, que também está ligada ao reino. E essa parábola, ela começa com uma representação de um reino começando pequenininho, com uma semente minúscula, mas dependente do tempo, das estações, ele vai crescendo, vai superando e vai se tornando uma árvore poderosa. Essa parábola diz que talvez, assim como eu, você começou muito tímido nesse reino de Deus. Chegou cheio de defeitos, chegou cheio de mania, chegou cheio de pecado, chegou cheio de más intenções, mas se arrependeu, entrou por essa porta, confessou Jesus como seu Salvador. Aí Jesus foi te limpando, foi me limpando, foi nos purificando. Sabe o que é que acontece? À medida que o tempo vai passando, quem vive o reino de Deus, ele vai crescendo. O reino de Deus, ele precisa se tornar tão progressivo na nossa vida conjunta como igreja, mas também progressivo na nossa vida individual. Pastor, não estou entendendo. Você agora faz parte do reino de Deus, e como componente do reino de Deus, você tem um desafio. Pastor, e qual é o desafio? O desafio é você ser um servo do reino que cresce dia após dia. Mas também temos a parábola do fermento no meio da massa, que vai no versículo 32. Uma parábola curta, mas que vai demonstrar para nós a influência transformadora do reino de Deus. E de forma didática, eu queria que você repetisse para esse irmão que está ao seu lado. Diga: o reino de Deus, precisa de influenciar. Nós, como servos de Deus, meus irmãos, como servos de um reino poderoso, precisamos ter uma influência transformadora desse reino em nossa vida. Só que essa parábola tem um detalhe. As irmãs que já mexeram com fermento sabem muito bem, vão saber muito bem esse detalhe. O fermento, ele é um produto colocado na massa e que ele desaparece.
Na verdade, ninguém consegue perceber o fermento depois que ele é misturado na massa. Mas o grande detalhe do fermento é que ele começa a inchar a massa, fermentar a massa de dentro para fora. Eu vim trazer um recado de Deus para ti. Você faz parte do reino de Deus. Você precisa começar a crescer no seu interior, dentro da sua vida, nas suas emoções, na sua alma. Você precisa ser influenciado pelo reino de Deus. Aleluia! O reino de Deus não pode só influenciar a sua vida exterior. O reino de Deus não pode apenas influenciar a sua estética, como esse menino lindo do pai, cheiroso, maravilhoso, que está aqui com uma gravata tão abençoada, está lindo. Mas o reino de Deus não é só essa roupa que nós viemos no culto. O reino de Deus não é só a melhor sandália ou sapato que nós escolhemos para estar na presença de Deus. O reino de Deus começa quando nós saímos de casa dizendo: hoje eu vou adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Hoje eu vou engrandecer o dono da minha vida e da minha história. A adoração genuína que Jesus revelou para a mulher no capítulo 4 de João. Ele disse: o tempo é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Por que não em verdade e em espírito? Porque começa dentro. O fermento, ele começa a sua ação dentro de nós. Quem muda só fora e não muda dentro, não experimentou o reino. Ele parece crente, ele parece súdito, ele parece servo do reino, mas ele não tem a alegria do reino, ele não tem a esperança do reino, ele não tem o gozo do reino do Senhor. Quando sente a alegria do reino de Deus na sua vida? E por fim, a parábola do versículo 37 e 50 ao 50, a parábola da rede lançada ao mar. E aí nós voltamos na parábola que nós queremos trazer para você. A rede lançada ao mar representa um julgamento final, quando os verdadeiros filhos de Deus serão separados do mundo. Quando o peixe é pescado e de repente ele é levado para uma escolha de quem passou no crivo de ser cidadão do reino de Deus ou quem não passou. Meus irmãos, o amor de Deus chama a todos, mas a justiça de Deus está sobre os obedientes ao reino. O amor de Deus abraça a todos. A misericórdia de Deus alcança todos no mar, mas a bondade justa do Senhor, ela tem repousado sobre aqueles que têm se submetido ao reino de Deus. E quando nós chegamos na parábola, nessas duas parábolas que nós lemos com os irmãos, nós percebemos que essas parábolas, elas falam fortemente ao nosso coração. Ambas as parábolas enfatizam um valor imensurável do reino de Deus. Uma mostra um homem que encontra um tesouro, ele esconde esse tesouro lá no campo, volta, se desfaz de tudo que tem e compra aquele tesouro. Mostra outro homem que é negociador de pérolas preciosas. E de repente ele acha aquela que mais brilha aos seus olhos. Ele volta, vende tudo quanto tem para comprar aquela pérola que para ele é a mais preciosa. Essa parábola, ela fala e enfatiza para nós do valor desse reino e ao mesmo tempo da renúncia desses dois homens para alcançar esse reino. Isso é muito forte, porque traz uma exigência sobre nós. E
E quando nós falamos de reino de Deus, sobre todos esses aspectos que já foi mencionados para você, vem uma grande pergunta: o reino de Deus é realmente um tesouro para você e para mim? Estar na presença de Deus, sentir a graça de Deus, realmente é para você um verdadeiro tesouro? Porque às vezes a religiosidade nos traz sem nem percebermos para o culto. Nós já sabemos, parece que as nossas roupas sabem selecionar as de quarta e as de domingo. Parece que os nossos detalhes, né? As irmãs, as sandálias, os irmãos, a gente, os sapatos, sabe escolher. Esse é o de quarta, esse é o do evangelismo que é da guerra, esse é do círculo de oração. Pode perceber, irmãos, todo mundo veste roupa diferente em cultos diferentes. Nosso guarda-roupa já sabe como funciona a forma religiosa. Eu não vejo ninguém aqui anunciar que vem participar de fora do círculo de oração com uma bolsa chique, uma sandália chique, um vestido. Ou eu não venho para o círculo de oração de paletó e gravata. Os irmãos não vêm, a gente vem de forma simples, porque a gente vem colocar o rosto no pó, a gente vem orar e a gente vem conversar com Deus. Então, naturalmente, religiosamente, o seu guarda-roupa sabe vir para o culto. Pastor, o senhor está falando besteira, não. Sua roupinha do culto de domingo, ele já está separadinha, de quarta também. Mas o seu fervor e o meu fervor, a nossa alegria para estarmos aqui, o valor de estarmos sobre esse ambiente, com a liberdade de falarmos diretamente com o dono dos céus e da terra, a oportunidade de ultrapassarmos todas as nossas limitações e ter o ouvido de Deus, como disse o diácono Samuel, aberto para nos ouvir, e as mãos de Deus estendidas para nos abençoar. Será que nós temos valorizado isso realmente? Porque você pode escolher a melhor roupa para vir hoje. Você pode escolher, e eu lhe aconselho a escolher a melhor que você tem. Eu lhe aconselho, mas eu também lhe aconselho a você e eu darmos o melhor que nós temos. Qual o seu melhor para o reino? Qual o seu melhor para a adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Qual o seu melhor para rendimento ao Senhor? Essas parábolas vão me chamar essa atenção. E talvez você queria ouvir uma palavra de domingo dizendo: essa semana você vai triunfar, essa semana você vai receber uma porta ou vai ouvir uma notícia de uma vitória chegando. Mas a palavra que eu tenho para você nesta noite, que Deus colocou ao meu coração, que serve para mim e para você é: existe um rei neste lugar, existe um rei sobre a tua vida, existe um rei sobre a tua história. E qual o valor que eu estou dando para esse rei? Sabe por quê? Porque o tesouro do reino, diga assim, o tesouro do reino, é um valor que exige tudo. Pastor, não entendi nadinha. Ou deixa eu te dizer.
Nós temos algumas irmãs que completaram nessa semana. Dentre elas, nós temos uma que completou 75, glória. 7,5. Mas nós temos a irmã Terezinha que completou 8,0. Forte. Não vou nem dizer a idade da irmã, né? Foi essa semana também. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Com 8,0, com 7,5, 30, ela disse ali, ela denunciou com 45. Deus não exige nada menos do que o seu tudo. Vou melhorar para você entender. Deus não aceita nada menos do que o seu tudo. E essa não é a história de igreja que quer tomar o seu dinheiro. Essa não é a história de igreja que está dizendo que você tem que ofertar, vender sua casa, dar o seu carro. Não, ele não está pedindo isso. Sabe por quê? Porque o carro se acaba, o dinheiro é roubado, os seus bens são passageiros. Mas o tudo que o reino exige é a tua vida, é a tua saúde, é a tua entrega, é a tua adoração a Ele. Ele não aceita menos do que o seu tudo e do que o meu tudo. Na cultura judaica, na cultura antiga, era comum pegar um tesouro e esconder com medo de ser levado pelos saqueadores. Aqui na parábola, Jesus está dizendo que esse tesouro que estava escondido representava o reino. O reino de Deus, você pode não estar vendo uma placa do reino de Deus aqui, porque o reino de Deus é invisível. Ninguém consegue ver o reino de Deus. Pastor, como é o reino de Deus? Mas o reino de Deus tem um valor eterno. O reino de Deus não pode ser visto por todos, mas quem vê o reino de Deus, quem sente a graça do reino de Deus, quem sente que está entronizado no reino de Deus, ele nunca mais é o mesmo. Paulo, um grande escritor, ele diz que o reino não é uma religião, não é a Assembleia de Deus Montese ou qualquer outra igreja. O reino de Deus é uma realidade espiritual que cada um de nós estamos vivendo com um valor eterno. A nossa irmã Terezinha completou 80 anos. É muito ou é pouco, irmãos? É muito. Oxalá quiser Deus que você chegue a essa idade, com essa mentalidade, andando de moto, indo para casa de pé, estando no círculo de oração, vindo na quarta-feira, vindo no domingo, sem reclamar, sem murmurar, adorando o Senhor. Oxalá se nós tivermos assim. Mas deixa eu te dizer, o reino de Deus não é só 80 anos. O reino de Deus não é só 75 anos. O reino de Deus não é só um período. O reino de Deus é eterno. Você vive no reino aqui, você se entrega pelo reino aqui, você sofre pelo reino aqui, você se desgasta pelo reino aqui, mas quando você passa dessa vida para o encontro do Senhor, o reino de Deus continua na sua vida, você continua participando do reino, experimentando do reino e se alegrando no reino. O homem que encontra esse tesouro, no versículo 44, ele é um homem que toma uma atitude que nem todos estão disponíveis ou corajosamente influenciados a tomar. Ele toma a atitude de largar o seu tudo, se desfazer do seu tudo pelo reino. Eu queria ser bem sincero com você. Eu queria ser o mais sincero possível com você.
Eu queria começar lhe perguntando: o que é que você tem nesta vida de maior valor? Pastor, eu trabalhei muito, eu tenho um carro bom, tenho uma casa boa. Pastor, eu sou uma pessoa muito amorosa com minha família, e a minha família é o meu maior tesouro. Pastor, o meu maior tesouro é a minha saúde, o meu maior tesouro é esse. Pense, qual é o seu maior valor? Patrimônio, tesouro. Aplicando isso para a vida deste homem, a Bíblia é categórica em dizer que quando ele encontra o rei, simplesmente ele esconde novamente, volta e se desfaz de tudo. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que me desfazer do meu carro? Não, meu filho. Eu só estou dizendo que o teu carro não pode tomar o lugar do reino de Deus na tua vida. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que vender minha casa? Jamais. Eu estou dizendo que a tua casa não pode tomar o lugar do reino de Deus na tua vida. Pastor, eu gosto de um futebol e é bênção, eu amo isso. O senhor está mandando eu parar? Não, meu filho, fique conforme você se agrada, você gosta, mas se isso tomar o lugar do reino de Deus na tua vida, é perigoso para você. Pastor, a minha família, eu amo, eu tenho a coragem de morrer pelos meus filhos, assim como eu, mas os meus filhos, a minha mulher, a minha nora, aqueles que estão perto de mim, não podem tomar o lugar do valor do reino de Deus na minha vida. Aleluia. Isso não é um conselho de Jesus. Isso é uma exigência. Diga, Jesus, Ele exige isso. Você sabia que tem muita gente sendo impedida ou se auto-impedindo de se entregar de forma voluntária e completa para viver o reino de Deus na sua vida por causa de parentes? É por isso que vez ou outra Deus leva um ou dois. Parece que o pastor não é. Por isso que vez ou outra Deus escolhe. Por isso que vez ou outra Deus faz um negócio que a pessoa fica: meu Deus, por quê? O Senhor Jesus, quando foi falar sobre a qualificação para seguir Ele, em nenhum momento Ele botou qualificações adquiridas pela inteligência humana, pela capacidade humana. Ele botou aquilo que mexe com a intimidade do homem. Ele não bota nem bens, porque um carro que você hoje perde, amanhã você tem outro. Ele diz: quem quer vir após mim? Não é tome a sua cruz. Porque às vezes a gente quer se abraçar com a cruz, mas permanecer com aquilo que a gente gosta. Às vezes a gente quer se abraçar com o reino, fazer para o reino, trabalhar para o reino e permanecer com tudo aquilo que toma o lugar do reino na nossa vida. Ele diz: quem quer vir após mim, negue a si mesmo. Pastor, é duro? É. Pastor, o que é negar a si mesmo? Aí Jesus vai deixar isso nítido, dizendo assim: porque quem amar a pai, mãe, marido, mulher, filho, filha, tia, tio, primo, mais do que a mim, não é digno de mim. A pergunta é: o que está em mim, ou que pode estar em você, que te desqualifique para fazer parte desse reino? O que te impede, ou que nos impede de se entregarmos novamente? Você sabia que existem pessoas na igreja
que tem medo até de se aprofundar na oração, porque como é um mundo desconhecido para ele ou para ela, ele fica sem saber se confia na mão de Deus ou se não confia. Tem pessoas que têm medo de se envolver mais com o reino e com os trabalhos da igreja, porque isso vai influenciar na sua rotina. Ei, deixa eu te dizer, o reino deve mexer na sua rotina, o reino deve mexer na sua casa, o reino deve mexer no seu trabalho, o reino deve mexer nas suas emoções, o reino deve mexer nas suas intenções, o reino precisa mexer na tua vida completamente. Porque se ele não mexer, Tiago, não é reino de Deus na tua vida. Se ele não cobrar de você, não é reino de Deus na tua vida. Pode ser religiosidade. Você está acostumado a vir para a igreja porque já faz 3 anos que você está na igreja, mas você ainda não teve experiência com o dono da igreja. Você não teve experiência com o dono dos céus e da terra. E Jesus está dizendo para nós: não é só entrar por essas portas, é ser inundado pela presença de Deus. Até quando você vem para o primeiro culto, vem para o segundo, vem quando dá certo, vem quando você está disponível. Quer entrar por aqui, sair do mesmo jeito? Ei, Jesus quer algo a mais com você. E isso é um valor poderoso. Sabe por quê? Strong diz que Jesus mostra nessa parábola que o reino de Deus exige uma decisão radical. Diga assim: o reino decide uma decisão minha. Porque a gente gosta de botar os outros para tomar as decisões radicais. É minha. E que decisão radical é essa, pastor? Ou tudo ou nada. Se você não estiver disposto a deixar Jesus mudar o que você precisa ser mudado, não é decisão radical. Porque, minha irmã, Jesus pode querer mudar a tua roupa, Jesus pode querer mudar a disposição da tua língua, Jesus pode querer mudar a disposição da nossa acusação, Jesus pode querer mudar a disposição do nosso pensamento, Jesus pode querer mudar algo na nossa vida. E se nós não estivermos comprometidos com o reino, não é uma decisão radical. Pastor, mas é porque eu nasci assim, faz 30 anos que eu estou na igreja desse mesmo jeito. Vamos lá, irmãos, para nós terminarmos. O valor incomparável do reino. Lucas no capítulo 17, eu queria que você colocasse aí. Lucas capítulo 17, versículo de número 20. Olha o que diz aí, ó. Lucas 17, 20, a igreja, por favor, lê comigo. Lucas capítulo 17, verso de número 20. Vamos lá? 1, 2, 3. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus olha para eles: meu filho, se você estiver esperando uma luz brilhante, radiante, uma pessoa montada no cavalo com uma coroa, dizendo que veio dominar e implantar o reino de Deus, não é essa a aparência do reino de Deus. Porque tem crentes, irmãos, que estão na igreja, aqui não tem não, mas eu estou já me preparando, porque se você encontrar um no meio da sua jornada, tem crente que está cheio de coisa para mudar e fica dizendo: se Deus trouxer uma revelação e me cobrar isso, eu mudo. Olha a resposta de Jesus, verso 21, coloca aí. Verso 21, olha onde está o reino de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Nem dirão, eu aqui, ou eu ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Posso ser verdadeiro com você? O reino de Deus não é essa coluna. O reino de Deus não é esse microfone. O reino de Deus não é essa caixa. O reino de Deus está
presença do governo de Deus entre nós. O reino de Deus está aí, ó. Então quem está no reino de Deus, por isso que a gente diz, viu, presbítero Sebastião? A gente fala, os irmãos às vezes dizem, pastor, é muito cheio de coisa. Ninguém falou isso, ele vem falar. Crente não se governa. Crente que está no reino de Deus não manda nele mesmo, porque o reino de Deus está nele. Quando você está no reino, quem manda é o súdito ou o rei? Eu sou súdito, eu sou servo. Jesus é rei. Então Jesus tem autonomia e autoridade para mandar sobre a minha vida. Você tem Jesus como seu rei? Você tem Jesus como rei da sua vida? Ele está mandando na sua vida. É Ele que está controlando você. É Ele que está ditando os parâmetros da tua vida. Então você não se governa. Quem lhe governa é Ele. Olha o que diz em Romanos: o reino de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Eu vou deixar de ir para a igreja porque as provas estão grandes, o meu armário está sequinho. Não, eu vou deixar de servir no departamento tal, porque eu estou passando por tribulação. Ei, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é algo exterior, não é algo físico. O reino de Deus parte do interior, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Não existe um súdito do reino de Deus que está com o reino de Deus dentro de si, não tenha gozo, paz, alegria do Espírito Santo, que tem a justiça de Deus na sua vida. E olha a coisa boa, o próximo verso, 18. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Nisso o que, irmãos? No reino. No reino de Deus. Não é talento, é serviço para o reino de Deus. Não é uma capacidade superior a de todo mundo, é serviço no reino. Vamos por último. Abra aí a última referência, Hebreus capítulo 12, verso 21. As características do reino de Deus que nós estamos tratando com você. Hebreus capítulo 12, verso 21. 28. 1, 2, 3. Porque isto tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus, agradavelmente, com a reverência e piedade. O que é que o escritor aos Hebreus está dizendo? Irmã, você está entronizado em um reino que não pode ser abalado. A política, ela é abalada. A gente está vivendo um período da política que a gente não sabe como vai ser o amanhã. A gente não sabe como vai ser o decorrer da história. Mas a política não é o nosso reino. A segurança pública não é o nosso reino. A falta de médico nos hospitais não é o nosso reino. O nosso reino não é abalado por circunstância, por adversidade, por perigos humanos, por falta de vontade humana. Sabe por quê? Porque o nosso reino é celestial. Glória a Deus. Então o convite do escritor aos Hebreus é: não se abale também, não se angustie, pastor. Eu estou tão triste porque denunciaram o Bolsonaro, vai colocar uma tornozeleira eletrônica nele. Pastor, eu estou tão triste porque o governo fulano de tal, porque o sistema fulano de tal. Ei,
isso aqui tem um toque, porque agradavelmente eu posso não agradar o Abelardo, ou o Abelardo pode não me agradar. Porque se nem Jesus agradou todo mundo, eu tenho consciência que eu muito menos vou agradar. Mas uma coisa eu tenho por certo, que a minha disposição é agradar a Deus. Eu prefiro desagradar aos outros e permanecer agradando a Deus. Eu prefiro os outros não irem com minha cara, e o Senhor está dizendo: servo bom e fiel, continua no pouco que eu vou te colocar no muito. Continua desse jeito, minha irmã. Não vá se entristecer porque olharam para você com cara feia. Não vá se entristecer porque não valorizaram o seu trabalho. Não vá se entristecer porque às vezes não dão ênfase ao que você precisa que dê. Você está no reino de Deus. A sua intenção é agradar a Deus. É ou não é? Quem quer agradar a Deus aí, fica de pé. Para a gente ir para casa. Quiser, vai louvar o hino, porque você precisa fazer uma oração de arrependimento comigo. O missionário chegou numa aldeia. Quando ele chega na aldeia, tem uma jovem da aldeia. A jovem da aldeia tinha um colar conhecido como o colar de miçangas. Coisa barata, de pouco valor. Como as irmãs aqui usam só ouro, prata, você pode até não saber o que é isso. Mas deixa eu te dizer, não sei se você lembra daquele xilito que vinha um anelzinho de plástico. Quem lembra disso? Bem-vindo, você é velho, tem um pastor. Bem-vindo, você faz um pai, você é do tempo que recebia aquele realzinho dentro de um pacote de pipoca. Você é do tempo que ia com R$1 para a mercearia e saía com 10 bombons no bolso ou 15. Hoje só sai com 1 ou 2. Mas o missionário chega na aldeia, viu, irmão Fernando? O missionário chega na aldeia. E aí ele vê uma jovem da aldeia com uma miçanga dessa. Um colarzinho fraquinho desse. E já estava velhinho. Já estava tão velhinho que ele olhou para ela e disse: troca comigo, porque eu tenho um colar novo para você. E ele mostra um colar novo, melhor, de pérolas valiosas realmente. Mas há uma resistência daquela jovem, porque ela já estava há tanto tempo com aquelas miçangas na sua vida, que ela estava desconfiada se realmente o colar que ele estava dando valia mais do que o que ela tinha. Assim é as nossas vidas, irmãos. Quem aqui já se encontrou com Cristo depois de adulto sabe que teve muita vida e viveu muitas coisas antes de encontrar com Jesus. Às vezes nós estamos no reino de Deus de forma física e aparente como essa, e Deus está dizendo: mergulha mais, porque eu tenho mais para você. Às vezes nós estamos aqui e Deus está dizendo: se desprende mais da tua religiosidade e da tua concepção humana, porque eu tenho coisas poderosas para te revelar. Aí a gente agarra as miçangas, a gente agarra aquilo que a gente já conhece. Não, mas eu já conheço isso. Não, mas eu já estou acostumado com isso. Não, mas isso já me serve. Ei, Deus tem coisa nova para você. Porque Deus não quer você vivendo o mesmo do que você já vive há muito tempo. Porque se até a palavra de Deus é como uma mensagem que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Você abre um texto e lê hoje, e quando você abre em outra situação e lê, parece que o texto fala totalmente diferente com você. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, diga comigo, misericórdia,
misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Você só não morreu ainda porque Deus tem misericórdia de você. Por quê, pastor? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e não tem fim. Abelardo, quando tu amanheceu ontem, tinha uma porção de misericórdia sobre a tua vida. Você passou o dia, viveu a sua vida, caminhou na sua família, com o seu trabalho, dormiu, acordou hoje, tinha outra porção de misericórdia sobre você. Ei, você entrou por essa porta, você entrou hoje, mas saiba que amanhã tem outra porção de misericórdia renovada sobre a tua vida. E eu quero te perguntar: tu quer ser a mesma pessoa? Tu quer viver do mesmo jeito? Tu quer entregar para o Senhor a mesma coisa? Se todo dia Ele te entrega coisas novas, Deus poderia te dar só um pouquinho e já ia te servir. Mas Ele faz diferente. Ele te dá hoje, amanhã Ele te dá diferente, depois de amanhã Ele renova de novo, depois da manhã Ele renova de novo. Aí lá vem o Anderson. Não, tá bom, eu dou para Deus isso aqui e Ele tem que ficar satisfeito. Lá vem você. Tá bom demais, eu dou Ele no domingo à noite e Ele tem que ficar satisfeito. Não, tá bom demais, eu já dei para Ele o meu vício do cigarro e Ele tem que ficar satisfeito. Me perdoe, Deus não fica satisfeito com migalha. Ou Ele tem a sua vida por completo, ou Ele tem o seu coração, a sua alma, o seu espírito, ou Ele não aceita nada. É a palavra de Deus diz. Eu queria que você e eu orássemos. Eu queria que você e eu se rendêssemos ao Senhor. Enquanto Misael vai louvar a Deus, aí onde você está, faça uma renovação de aliança com Deus. Só você e Deus sabem o que você precisa mudar. Só Ele e Deus sabem o que eu preciso mudar. Então faça a sua oração de arrependimento. Senhor, me perdoa, que eu tenho sido tão suvino contigo. Eu tenho dado só isso. Eu tenho dado só o que sobrou. Quando eu vou assistir um filme, eu me empolgo. Mas quando eu vou adorar, eu fico todo jururu. Eu vou com uma partida de futebol e eu não tenho problema de você ir. Sabe qual é o meu problema? Não é você torcer Ceará, não é você torcer Fortaleza, não é nem você ir para o estádio. Sabe qual é o meu problema? Diga, pastor, qual é o seu problema? Qual é o seu problema, pastor? O meu problema é lá no estádio você gritar até ficar rouco. E aqui você não dá uma glória a Deus